Hoje nós daremos continuidade à nossa série de mensagens, O Reino Invertido. E aquela frase no início, o mundo vive com pressa, não sei você, mas a gente já acostumou a viver correndo. É até estranho quando a gente tem um feriado e não tem nada para fazer, né? Não sei se você acha estranho isso. Parece que você precisa fazer alguma coisa. Hoje, quem tem agenda lotada mostra que a pessoa é muito importante. Aqueles que têm agenda lotada, aqueles que têm muita coisa para fazer, é uma pessoa muito compromissada. E muitas vezes nós medimos a importância baseado nisso. Pessoa que acorda 9 horas da manhã, a pessoa já que não tem muito o que fazer, né? A gente acha isso. A pessoa que está em casa 3 horas da tarde, algumas pessoas falam assim: pastor, você vai na academia 11 horas da manhã, você não tem nada para fazer, né? Quem que vai para a academia 11 horas da manhã? Eu falo assim: vira pastor que você pode ir às 11 horas da manhã também. Brincadeira à parte, mas nós estamos nessa vida corrida, essa vida que nós não temos espaço mais para tomar café com alguém, nós não temos mais tempo para servir na igreja, porque pastor, minha vida é muito corrida. Essa é a realidade hoje. Então, eu brinco até que esse mundo, que é um mundo onde gosta de ter o controle, as pessoas gostam de ter o controle das agendas, daquilo que a gente vai fazer. Eu sempre conto a história que um dia eu tive que conversar com uma criança, uma pré-adolescente. A mãe pediu para eu conversar e eu não consegui tempo para conversar com aquele pré-adolescente. Mas não é porque eu não tinha tempo, ele não tinha tempo. Então era tanta coisa para ele fazer que eu não conseguia. Hoje os nossos filhos, alguns têm aula de inglês, aula de espanhol, italiano, francês, aula de natação, aula disso, aula daquilo, e aí a gente ensina os nossos filhos. Não estou dizendo que isso é errado, mas nós já criamos os nossos filhos nessa rotina da pressa, a rotina que com 4 anos o meu filho precisa aprender a falar inglês, meu filho precisa aprender a fazer essas coisas, meu filho precisa isso, precisa aquilo. Então as notificações do celular, elas notificam a todo momento elas pipocam, e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, lembretes de tarefa, reuniões, prazo no trabalho. Então a agenda, hoje em dia, ela é tudo para nós. Não só de compromisso profissional, mas também quando nós devemos descansar. Recentemente eu vi um corte no Instagram, um vídeo do cara falando que ele precisa colocar tempo no celular para despertar, para tomar água. E hoje esse é o mundo. Eu não sei você, talvez você é uma dessas pessoas que precisa colocar despertador para lembrar de ir no banheiro. Porque você não tem tempo, a vida é tão corrida que muitas vezes nós não temos tempo para nada, e nós, na maioria das vezes, gostamos disso. Mesmo assim, esse é o mundo onde é o mundo da ansiedade. O Mal do Século, o livro tão conhecido, convido você também a procurar esse livro de um psicólogo. Ele vai dizer a respeito da doença do século. A doença que hoje afeta a humanidade, hoje é uma pandemia que nós temos visto da ansiedade. Hoje nós vemos que crianças estão ansiosas, adolescentes estão vivendo crise de ansiedade. Essa busca então por controle é muito moderna, a gente tem visto isso, tentar dominar o tempo, mas muitas vezes nós acabamos sendo escravo do tempo, escravo dessa agenda cheia. E aí então, quando foge do controle a nossa agenda, quando nós perdemos isso, quando acontece um imprevisto, olha a chuva, irmãos, graças a Deus, muito calor, né? Quando acontece um imprevisto, uma crise, quando acontece uma pausa, aí vem o pânico a sensação de que o mundo vai desabar, porque o plano era perfeito. Eu tinha planejado tudo, né? A gente planeja toda a nossa semana. Não sei se você tem esse costume de planejar um mês, de planejar o ano. A gente está chegando no final do ano e talvez você já planejou até o que você vai fazer o ano que vem, como vai ser suas atividades, você vai voltar para a academia, ou você vai cuidar mais da sua saúde. Então tantas coisas que nós planejamos e ainda nem está perto de acontecer. E esse é um grande problema, irmãos, porque esse controle que a gente precisa ter da vida, das nossas coisas, virou então esse ídolo para nós. E aí então nós somos pegos pela ansiedade. É o preço que a gente tem que pagar, a ansiedade de viver essa vida corrida. Nós nunca tivemos tanta informação nas nossas redes sociais, tanto acesso a tantas coisas, mas ao mesmo tempo um mundo
onde nós nunca tivemos tão aflitos, tão tristes, pessoas quebradas emocionalmente, por anteciparem um amanhã, algo que nem aconteceu, mas nós já estamos sofrendo. Você e eu, nós já sofremos pela quinta-feira do próximo semana, mesmo estando ainda faltando alguns dias. Esse é o mundo, e a grande questão é por que o mundo precisa ter o controle, por que o ser humano precisa ter o controle das coisas. Sabe por que a gente gosta de ter o controle? Primeira coisa, porque nós temos medo de que nós não vamos conseguir prever o futuro. É esse medo de que não consegue prever o ser humano, então ele odeia a incerteza. Controlar dá uma falsa sensação, não sei se para você, mas controlar dá uma falsa sensação de segurança, de tal controle. Se eu planejar tudo, não vai dar errado. Então quando a gente planeja as coisas, nada vai dar errado. E a gente sabe que isso é ilusão. A Bíblia mesmo vai mostrar para nós em Tiago que o amanhã pertence a Deus. Então você planeja a sua vida durante a semana. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas muitas vezes nós vamos perder o controle do nosso amanhã. Muitas vezes nós vamos planejar que essa semana a gente vai voltar. Está me ouvindo aí? Está me ouvindo? Então muitas vezes nós vamos planejar a nossa semana, planejar o nosso mês, mas nós sabemos que muitas coisas que a gente planejar não irá acontecer. Tem um casal aí que está planejando o casamento, né? No casamento a gente planeja as coisas para acontecer tudo perfeitamente. Eu não sei se você que teve um casamento, uma festa, passou por isso. Nós planejamos a festa, planejamos a cerimônia. Isso não foi planejado. Nós não planejamos isso. Mas nós planejamos o casamento, mas tantas coisas não acontecem como a gente planejou. Eu lembro que o Miguelzinho aqui da igreja, o Miguel está até ali, quando a gente foi casar, ele entrou no nosso casamento com uma placa no nosso casamento. E o planejado era ele entrar rapidinho e está tudo certo, entrou com a placa e pronto. Só que no meio do caminho, ele entrando com a placa no nosso casamento, a placa caiu. E aí ele pisou em cima. E ele tentou tirar a placa e o pé dele em cima e não conseguia levantar a placa. Então essas coisas, detalhes que acontecem na vida que a gente não planeja, mas que a gente começa a ver que existem coisas que nós vamos perder o controle. E aí está a grande questão do reino invertido. Esse mundo que precisa do controle, no reino invertido, no reino de Deus, nós vamos ver que nós não podemos estar no controle. É Deus que está no controle da sua vida, irmão? Esse é o reino de Deus, é um reino que não é eu que controlo a minha vida. Por isso, outra coisa é que as pessoas querem ter o poder do amanhã. Irmãos, desde o Éden, o desejo do ser humano era ser como Deus, de ter o controle das coisas, de ter o controle, de ter esse poder. Sabe, o ser humano sempre quis entender e controlar tudo. E esse desejo de controlar é uma forma da gente dizer o seguinte: olha, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei o jeito que eu devo viver, eu sei o meu trabalho, eu sei que faculdade eu devo fazer, eu sei. Mas isso gera independência de Deus e não dependência dele. Quando você tenta controlar a sua vida, quando você tenta controlar tudo na sua história, na sua agenda, você está dizendo o seguinte: Deus, eu não dependo de você. Eu dependo de mim, do meu controle, daquilo que eu estou fazendo. Outra coisa que nós queremos controlar, o desejo de controlar, porque foram feridas e nós não queremos sofrer de novo. Então muita gente tenta controlar tudo porque já perdeu algo importante, ou porque já vivenciou algo que machucou. Relacionamentos. Então aí você decide: não, esse ano não vou me relacionar com ninguém, esse ano não vou me servir na igreja, porque eu já fui machucado. Dinheiro. Então você já sofreu com dívida, como todo brasileiro. Você já sofreu com tantas coisas a respeito da parte financeira, então você precisa controlar. Felipe, se eu gastar algo a mais, eu já não consigo dormir direito. A saúde, a gente já perdeu a confiança, então a gente pensa: eu nunca mais posso perder o controle, porque quando eu perdi o controle, aquela pessoa me feriu. Quando eu perdi o controle, aquilo aconteceu. Quando eu perdi o controle, meu filho fez aquilo. Quando eu perdi o controle, tal coisa aconteceu. Por isso, irmãos, no reino de Deus, Deus nos chama
para viver essa alerta de não viver nessa ansiedade de ter o controle de todas as coisas, mas sim viver o reino do descanso, mesmo em meio ao risco de perder o controle, mesmo em meio ao risco onde a gente acontece tantos imprevistos. Deus nos convida a viver o reino do descanso. Grave isso, o reino do descanso. É esse reino que Deus nos convida a viver. Não é o reino do controle, não é o reino da correria, da agenda cheia, mas o reino do descanso. Outra coisa também é porque a cultura ensina isso desde cedo. Como eu disse aqui, as crianças, a gente ensina isso para os nossos filhos. Irmãos, muitas vezes eu e a Poli, a gente pega a vida, a gente começa a ver as coisas como nós estamos ensinando nossos filhos. Os nossos filhos a gente começa a deixar na creche, no CMEI, 1h da tarde. 12h45 a gente está na correria de pegar a bolsa, e Pedro, a gente vai chegar atrasado, e Samuel, corre, Samuel vai para o carro, e a nossa vida gira em torno disso, dessa correria. Então os nossos filhos, a gente está ensinando isso. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmãos, mas eu estou mostrando muitas vezes para os meus filhos que a vida é isso, você precisa correr. Sabe, a gente vê hoje, esses dias mesmo eu vi um slogan de uma escola, o ensino infantil e fundamental, e estava lá escrito bem grande: seja dono do seu destino. Irmãos, o que com a criança olhando isso, o que para ela isso tem a ver? Mas é isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos, que para ele conseguir ter vitória na vida, só depende dele, só depende de você. E a vida é assim, irmão? Só depende da gente? Não, a gente sabe que não. A gente passa para os nossos filhos que eles precisam ter controle da vida deles, controle emocional. A gente já leva os nossos filhos para eles terem esse controle financeiro. Mas, irmão, Jesus, ele nos ensina a negar a nós mesmos. Jesus nos ensina a não sobre ter o controle da vida, mas entregar o controle a Ele. Por isso que hoje nós vamos no capítulo 6, o Sermão da Montanha, onde nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Jesus, ele vai nos apresentar um reino completamente invertido. Jesus, então, ele vai dizer para nós que nós precisamos aprender a descansar. E descansar no reino de Deus não é a gente fugir da nossa responsabilidade. Eu estou sem trabalho, mas eu estou descansando em Deus. Eu nem vou entregar currículo porque eu estou descansando em Deus. Tem pessoas que folgam nisso, né? Não, eu estou tranquilo porque eu descanso em Deus. Não é sobre isso, mas é sobre confiar. Confiar que existe um Deus, confiar que existe um Pai que está no controle e não você. Confiar que Deus sabe de todas as coisas, confiar que Deus sabe do amanhã, que o amanhã pertence a Ele. Por isso, irmãos, que logo na criação, Deus, Ele instituiu o dia do descanso. Deus, ele instituiu ali no Gênesis do capítulo 2, versículo 2, e o 7º dia descansou de toda a sua boa obra, a sua obra. Irmãos, Deus não descansou porque ele estava cansado. Deus não se cansa. Mas foi porque ele estava nos ensinando a humanidade de a viver sem refém do nosso trabalho e da preocupação. Nos ensinando a que precisa ter um dia de descanso, um dia que eu preciso parar e descansar e ficar com a minha família. Mas hoje nós vivemos nesses dias onde domingo a domingo nós vivemos na correria. Mais tarde, irmãos, esse descanso ele recebe um nome que é o sábado, o sabate, onde Deus instituiu para os judeus a lei do sábado, onde eles precisavam descansar, um dia separado, um dia consagrado, um lembrete semanal de algo poderoso, que o mundo continua girando mesmo quando você para. A vida continua mesmo quando você para. Por isso, irmãos, o sábado era um sinal de confiança. Deus, ele está trabalhando mesmo quando eu não estou. Deus, por isso que a própria palavra de Deus vai dizer que Ele trabalha enquanto nós dormimos. Porque Deus trabalha enquanto você descansa. O mundo não gira em torno daquilo que você deixou ou faz.
Mas então vem Jesus, nasce, cresce, começa seu ministério e vem dizer para nós que agora Ele é o próprio descanso. Não é mais um sábado, mas agora é Ele que, por isso que Ele vai dizer que vinde a mim, em Mateus capítulo 11, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque agora não é mais sobre um dia, mas é sobre uma pessoa em que nós encontramos descanso. Hoje nós não praticamos o sabate, do sábado a gente não fazer nada. Apesar de ter algumas igrejas que praticam isso, mas não é sobre mais um dia na semana, mas é sobre um descanso que nós só encontramos em Jesus. Em Cristo o descanso já não é apenas um dia na semana, não é apenas um dia na agenda, mas agora é algo diariamente nós encontramos um descanso em Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essas razões em qual nós devemos descansar em Deus. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos estar orando para dar continuidade à nossa mensagem. Coloque a sua vida diante do Senhor, o seu coração. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, sabe, talvez sobrecarregado, tantas coisas que você precisa resolver. Talvez a sua cabeça já está na segunda, na terça, na quarta, essa semana que há tantas coisas para acontecer e você não consegue parar. Mas eu convido você neste momento a falar: Deus, eu quero parar e ouvir a Tua palavra neste momento. Esse costume que nós temos, a nossa mente sempre está trabalhando. Esse é o momento onde nós paramos para ouvir aquilo que Deus quer nos ensinar. Deus, que a Tua palavra venha de confronto no nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Se faz presente, Deus, continue falando em cada coração, assim como o Senhor falou através das canções, que este seja o momento, Deus, de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Por isso nós vamos ver 3 razões pelas quais você e eu, nós precisamos descansar em Deus. Quem gosta de descansar aí? Tem pessoa, eu não sei como, mas tem pessoa que não gosta de descansar. Eu não consigo entender uma pessoa que não gosta de ir para uma praia, ficar de segunda a sexta sem fazer nada. Ou ir para beira de um lago pescar, ficar lá 3 dias só pescando, olhando peixe. Pescando. Mas é importante, por isso que eu quero mostrar para os irmãos o motivo. E aí, tem pessoas que falam o seguinte: eu passei uma crise alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, os irmãos sabem disso, crise que me levou ano passado, esse ano, a ir atrás de psicólogo, de terapia. E aí, o ano passado eu resolvi tirar um descanso e viajar. Falei somente para a liderança da igreja, para a diretoria, que eu estava tirando os dias, não falei mais para ninguém, foi eu, minha esposa, mais as crianças, fomos viajar. E eu pensei: não, eu preciso de um descanso. Fiquei lá 3 dias, voltei, 4 dias fiquei. Voltei, não descansei. Aí pensei: não, acho que eu preciso de 1 mês de descanso. A igreja não me autorizou, é brincadeira, irmãos. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? É que tem descanso que nós não vamos ter na beira de uma praia, sem fazer nada. Vai ter descanso que não é tirando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de férias. Vai ter descanso que nós só vamos encontrar em Jesus. Não é você tirar férias, não é você fazer terapia, apesar de ser importante, eu não estou aqui tirando a credibilidade da terapia, mas não vai ter descanso que você só vai encontrar em Jesus. Por isso, a primeira razão que nós precisamos descansar, porque o descanso é um ato de fé. O texto vai dizer de Mateus 6, Jesus ensinando a multidão, ele vai falar: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Irmãos, quem que não se preocupa com o dia a dia? Com aquilo que nós precisamos comprar, aquilo que nós precisamos pagar, com os afazeres da vida diária, com os nossos filhos, com a faculdade, com as atividades, com pagar a conta, com a empresa. A gente se preocupa, mas Jesus, ele vai, por isso que é o reino invertido, porque Jesus vai trazer para nós a realidade do que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Irmãos, isso daqui vai tudo contra
a mão do mundo, aquilo que nós somos ensinados a viver, de se preocupar com a comida, com aquilo que nós vamos beber, com o básico. Mas Jesus vai mostrar para nós que a vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Jesus, Ele quer nos ensinar a viver pela fé. Jesus quer nos ensinar que Ele não está nos ensinando a preguiça, irmãos, mas Ele está nos ensinando a dependência, a confiança, a fé em Jesus. Por que descansar é um ato de fé? Primeiro, porque o amanhã está nas mãos de Deus, não é de Deus, tá? É de Deus e não nas nossas. Então, o seu futuro não está nas suas mãos, o futuro do seu filho não depende de você. Por isso que Jesus vai dizer, portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará suas próprias inquietações, basta para hoje os problemas deste dia. A gente não tem problema dia após dia? Então Jesus está ensinando, sofra pelos problemas atuais, de hoje, não pelos problemas de amanhã. Basta cada dia o seu mal, o amanhã, irmãos, pertence a Deus, não nos pertence. A preocupação é assumir a responsabilidade por aquilo que Deus nunca entregou a nós. Você não foi capaz de ter o controle das coisas, você não é capaz, você não tem força suficiente. O ser humano, ele não foi criado para isso. Por isso que Agostinho de Hipona, ele vai falar que a ansiedade é o preço que pagamos quando tentamos controlar aquilo que pertence somente a Deus. O mundo hoje é um mundo ansioso, porque nós queremos fazer coisas que não cabem a nós, que não cabem a você. Você sofre pelo amanhã, sendo que Jesus falou, olha, basta cada dia o seu mal, pense no hoje. E aí não é fácil isso, não estou dizendo que é fácil isso, mas é um exercício diário do cristão, de viver pela fé, na dependência de Deus. Você, irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o amanhã não pertence a você, você não consegue. Você não consegue, assim como Jesus diz, que você não consegue adicionar 1 hora a mais no seu dia. Se o pneu furar amanhã, você indo para o seu trabalho, acabou o teu dia. Tudo fugiu do controle. Porque nós não conseguimos controlar as nossas vidas. E segundo, irmãos, por que nós devemos viver pela fé? Ou porque descansar é um ato de fé? Porque a preocupação não resolve nada. Você ficar reclamando, você ficar pensando, você ficar lá sofrendo, resolve alguma coisa? Não resolve nada. O texto vai dizer que quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Irmãos, por mais preocupado que estejamos, nós não conseguimos mudar o amanhã. A preocupação, ela não acrescenta nada na sua vida. Muito pelo contrário, ela subtrai. Por exemplo, ela tira sua paz. A preocupação, ela tira sua alegria. A preocupação, ela tira seu sono. A preocupação, ela tira sua clareza de pensar em resolver o problema. Porque muitas vezes nós não conseguimos resolver um problema porque a gente está preocupado demais em resolver o problema. E aí quando a gente para, eu sempre faço isso. Às vezes eu preciso resolver um problema e eu penso, cara, eu ficar sofrendo não vai resolver. Então eu vou para a academia, eu vou fazer uma caminhada, que daí eu começo a respirar, a descansar e penso, agora eu acho que eu posso tentar resolver esse conflito. Então a preocupação, ela só nos tira, irmãos, ela não acrescenta em nada. Saúde, pessoas que estão doentes porque elas vivem preocupadas. A ansiedade, irmãos, ela não muda o futuro, ela rouba o seu presente. Você não consegue mudar o seu amanhã, muito pelo contrário, quando você se preocupa demais, atrapalha, ela rouba o seu presente de viver o presente. Você não consegue viver o presente porque você está preocupado demais com o amanhã. Você está preocupado demais com o próximo dia. Outra coisa, por que é um ato de fé descansar? Porque cada dia já tem o seu sustento, já tem a graça de Deus. A Bíblia não fala da força para a vida inteira, mas ela fala do maná dia após dia, o pão nosso, do que, irmãos? De cada dia. É muito interessante porque Jesus poderia nos ensinar a orar pelo pão nosso do ano inteiro. Vou orar, Jesus fala, vou ensinar vocês a orar, orem pelo ano. Mas sabe o que Jesus nos ensina? A orar pelo dia. Não é por amanhã, pelo dia, pelo pão de cada dia.
Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto, sofrendo, sendo perseguido, com fome, Deus então manda o maná cair do céu, o alimento cair do céu. Mas sabe o que aconteceu? O ser humano ele é tão ansioso desde sempre, que algumas pessoas começaram a guardar para outro dia, porque vai que no outro dia não cai. Na verdade, assim, quem de nós não faria isso, né? Que atira a primeira pedra. A pandemia estava aí, o que a gente fez? Começou, eu sei de uns irmãos, eu não vou falar nome, tá? Mas eu sei de uns irmãos que tocavam papel higiênico. Estão dando risada alguns aí, né? Que eu sei que teve alguns que começou a estocar arroz. Gente, tipo o povo de Israel, né? Vai saber que não vai ter amanhã, então a gente vai estocar. Isso que o povo de Israel fez, irmãos. Começaram então a guardar o maná, e aí estragava. Porque Jesus queria ensinar eles, Deus queria ensinar eles o seguinte: olha, eu sustento vocês, confiem que amanhã o maná vai cair de novo. Quando você vive pela fé, irmão, quando você descansa em Deus, sabe o que Deus está te ensinando? Confia que amanhã eu vou te sustentar de novo. Se Deus tem te sustentado até hoje, se Deus está te guardando até hoje, te abençoando até hoje, amanhã Ele vai continuar sendo Deus te sustentando, amém? Por isso que é um ato de fé, o ato do descanso, de saber que Deus cuida, que Deus tem me dado dia após dia graça, o amor dEle. John Piper vai dizer o seguinte, o texto continua, né, dizendo para nós, que descanso é sair do medo de não ser suficiente. Olha o que o texto vai dizer, versículo 26, observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Deixa eu mexer aqui. Isso, versículo 26. Hoje então, irmãos, a gente vê que muitas pessoas, elas vivem movidas por um propósito, mas não por um propósito, mas por aprovação de outras. Então, por que nós devemos descansar? Porque quando nós descansamos, a gente mostra que a gente não é suficiente. Esse medo de não ser suficiente. Muitas vezes nós fazemos as coisas, a gente faz um trabalho, a gente faz alguma coisa para alguém, a gente posta no Instagram lá, hoje eu não tenho horário, hoje eu faço isso, hoje eu estou fazendo aquilo, para mostrar o quê? O nosso valor. O seu valor, muitas vezes você está mostrando aquilo que você faz. Muitas pessoas não fazem porque amam, mas fazem porque precisam ser vistas, aplaudidas e aceitas. A pessoa, ela vive postando na internet, ela vive fazendo alguma coisa para ser notada, para receber a aceitação das pessoas. A gente vive nessa cultura, irmãos, do desempenho. Se eu produzo, eu sou útil. A partir do momento que eu não estou produzindo, eu paro de ser útil na sociedade. Outra coisa, a gente vive se eu não sou notado, eu não existo. Então, eu preciso ser notado na minha profissão, porque se eu não for notado, Felipe, eu não existo mais. Essa cultura do desempenho se eu falhar, eu sou descartado. Se eu errar, eu não posso errar, então há uma cobrança, um peso em cima de nós. Por isso que o valor deixou de ser em quem nós somos e passou a estar em aquilo que nós entregamos. O nosso desempenho. Você está tão preocupado com aquilo que você está fazendo que você parou de se preocupar com o que realmente importa. Então hoje já eu não posso ficar sem mostrar que eu troco de carro, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Eu preciso mostrar. E sabe o que gera isso em nós, irmãos? O cansaço. O cansaço de sempre ter que provar para as pessoas que eu sou alguém, que eu tenho valor. O cansaço, a ansiedade de se preocupar com amanhã, a comparação, a gente se compara diariamente. E o medo de não ser suficiente. A gente precisa fazer mais. Por isso, irmãos, quando Jesus vai dizer lá que, olha, o Pai de vocês alimenta os pássaros, que eles não plantam nem colhem, mas eles não guardam alimento nos celeiros, os pássaros não ficam lá guardando comida. Mas mesmo assim, Deus dá alimento para eles. E aí Jesus faz a pergunta: acaso
vocês não são mais muito valiosos que os pássaros? Por isso Tim Keller vai dizer, irmãos, que se a sua identidade não estiver em Deus, qualquer ameaça ao seu desempenho destruirá a sua paz. Você e eu, nós não precisamos provar nada a ninguém. O nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas em quem nós somos em Cristo Jesus. O seu valor, irmão, está naquilo que Jesus fez por você. Aquela canção antiga, né? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O valor que você tem não é porque você é uma pessoa boa. O valor que você tem não é porque você desempenha um papel importante. Todos nós somos substituíveis. Mas o valor que nós temos está em Jesus, naquilo que Ele fez por mim e por você. Seu valor não está naquilo que você faz ou deixou de fazer. Está no que Jesus fez por você. O nosso valor está naquilo que Jesus fez por nós. Quando nós lembramos do sacrifício de Jesus, da ceia. E hoje nós vamos ter esse momento de relembrar, quando nós relembramos que nós somos filhos, filhos amados por Deus, nós não precisamos provar nada a ninguém. Nós fazemos, sabe por que a gente faz? Porque Deus mandou fazer. Não para mostrar, não para conseguir a aprovação de alguém ou aplauso de alguém, mas porque Deus me ama, porque Deus me chamou a fazer o seu propósito, aquilo que Deus nos manda fazer diariamente. Terceira razão pela qual nós precisamos descansar, e já caminhando para o nosso final, porque temos prioridades eternas. Então, a primeira razão que nós precisamos descansar, porque o descanso, irmãos, é um ato de fé. Quando você descansa, você está mostrando, você está confiando em Deus. E segunda razão que nós precisamos descansar é porque no descanso nós saímos desse medo de não ser suficiente, de ficar se comparando com os outros. E por último, porque nós temos outras prioridades. Quando nós descansamos, nós mostramos as prioridades reais. Por isso que Jesus vai dizer no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha que interessante, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A prioridade do cristão precisa ser o reino de Deus. Não é uma opção isso para você. Para mim não é opção, o Felipe que é pastor, a prioridade dele é isso. Não. Aqui Jesus está ensinando a multidão, não é somente aqueles que liderariam uma igreja. Jesus está mostrando para eles, olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus, sabe por quê? Porque quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus cuida das outras coisas, amém? Deus cuida de tudo. Quando você prioriza o reino de Deus, Deus cuida das outras coisas. O problema, irmãos, é de quem não descansa, não é a falta de coisas, é a confusão de prioridade. Você começa a priorizar o trabalho, então vem o trabalho na primeira coisa na sua vida e não Deus. A família já não é mais prioridade para você, porque você precisa desempenhar dia após dia, você não pode descansar. Então, por exemplo, a gente mostra aqui, né, que esse meu eu, o desejo de ser reconhecido, o desejo de não descansar para mostrar para os outros, de ter essa agenda lotada, ao eu e aí ao trabalho que eu preciso fazer, a família que está tudo, a igreja está tudo em volta do eu, o lazer, os relacionamentos, tudo isso está em volta do meu eu. Então eu sou prioridade, eu preciso pensar em mim, naquilo que eu estou fazendo. Agora no reino de Deus nós vamos ver o seguinte, que Deus se encontra em primeiro lugar. Então, Deus ele precisa ser a prioridade, porque todas as outras coisas, tudo isso, Deus cuida. Deus cuida. Por isso que eu e você, nós precisamos descansar. Quando o reino está em primeiro lugar, irmãos, quando você prioriza o reino de Deus, as coisas se alinham. Eu estou dizendo que você não vai ter mais problema. Vai continuar tendo problema. Tua casa, tua saúde, vai continuar. Eu não desejo isso, mas nós sabemos que a vida é uma vida, quem vive com problema. Mas a questão, irmãos, é que quando nós colocamos como prioridade o reino de Deus, nós encontramos um descanso que ninguém pode dar. Quando nós colocamos como prioridade o reino de Deus, todas as outras coisas, nós aprendemos a descansar em Deus.
E o trabalho é Deus. O relacionamento é Deus. Deus está no controle. Lazer é Deus que está no controle. Tudo é Deus que está no controle. Por isso, irmãos, Deus nos chama a viver o hoje com Ele, priorizando o reino de Deus, porque o amanhã pertence a Ele. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que coloque as coisas eternas em primeiro lugar, e as temporais encontrarão o seu lugar correto. Olha que interessante, coloque as coisas eternas, o reino de Deus, aquilo que é eterno em primeiro lugar, porque as temporais, aquilo que um dia irá acabar, se encontrarão no lugar correto. Quando você prioriza outra coisa a não ser o reino de Deus, a sua vida torna uma bagunça de prioridades. Por isso, quando quem coloca Deus em primeiro lugar, aprende a descansar a qualquer tempo. E aí eu coloquei essa pergunta: o que hoje tem ocupado o lugar que pertence ao reino de Deus em primeiro lugar? O que hoje tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O que você tem priorizado? O que você tem priorizado na sua agenda? Sabe, pense de segunda a segunda, qual que é a sua prioridade? Pelo que você vive, pelo que você acorda dia após dia? Sabe, irmãos, tantos dias que eu acordei pensando em trabalho, em resolver coisas, em problemas, mas Deus nos chama a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na sua vida, na minha vida. Por isso, para concluir, nós vivemos em um mundo que nos ensina a correr sem parar. Essa vida da correria, mas Jesus nos convida a algo muito mais profundo, a descansar em Deus. E descansar, irmãos, é dizer que Deus é suficiente. Quando você descansa, você está mostrando: Deus, o Senhor é tudo que eu preciso. Quando você descansa, você mostra que Deus é fiel. Sabe por quê? Porque no descansar, você mostra que Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é fiel e justo para com os seus, e não vai deixar faltar nada. Por isso que nós devemos entender e descansar, porque nós mostramos que Deus é fiel. E quando nós descansamos, e descansar é dizer que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Quando você descansa, está mostrando isso. O descanso, irmãos, não é a ausência de problemas, mas é a presença da confiança em Deus. Não vai deixar de ter problema. Talvez você vai falar: Felipe, mas eu não consigo parar porque há tanta coisa para resolver. Quem que não vive assim? Há tanta coisa para fazer que eu não consigo parar. Mas quando você para, você está mostrando: Deus, eu confio em Ti. Porque tudo à minha volta pode estar desmoronando, tudo à minha volta pode estar caindo, mas eu confio no Senhor e eu posso descansar em Ti. E esse momento onde nós temos como ceia, um momento que nós relembramos o sacrifício de Jesus. E na ceia, irmãos, nós lembramos que algo já foi feito por nós. Nós lembramos que já foi feito, que não é sobre o meu desempenho, não é sobre aprovação, porque o mundo diz, irmãos, que você precisa fazer para ser aceito. Você precisa fazer, quanto mais você faz, mais a possibilidade de você ser alguém mais importante. Mas, irmãos, na ceia nós lembramos que alguém já fez por nós. Que não é mais sobre você o que você está fazendo, não é mais sobre a cultura do desempenho, da agenda cheia, não é mais sobre o que você faz na igreja, não, é sobre a graça de Deus. Quando nós lembramos a ceia, quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo: Jesus, eu posso descansar porque algo foi feito por mim na cruz. Por isso o pão e o vinho, elas não celebram o que nós fazemos, mas anunciam o que Cristo fez por nós.
Isso traz descanso, irmãos, porque nós não precisamos provar nada, porque Jesus já provou na cruz o amor que Ele tem por nós. Nós não precisamos mais merecer, até porque nós não merecemos. Nós não precisamos provar nada para ninguém. E também nós, na ceia, nós somos ensinados a olhar para o sangue, olhar para o corpo de Jesus e saber que Ele carregou tudo em nosso lugar. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, porque eu estarei carregando o fardo de vocês. Irmãos, o profeta Isaías, quando ele recebe a profecia de Deus, nós vamos ver que ele escreve aquilo, e hoje nós temos canções que falam sobre isso, que pelos nossos pecados Ele foi ferido, que pelas nossas transgressões Ele foi moído. Então aquilo que nos tirava a paz estava sobre Ele, e pelo aquilo que Ele fez na cruz nós somos sarados e curados. Agora não é mais sobre o que você faz no seu dia a dia, mas é quando você olha para a cruz, relembra o sacrifício de Jesus, e você veja e pensa, eu posso descansar, porque só em Jesus eu encontro descanso. O fardo está pesado, está difícil, a agenda está muito cheia. Pare, olhe para a cruz, já foi feito. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa provar para os outros. Você não precisa receber aplausos. Não. Porque aquilo que você mais precisava, aquilo que eu mais precisava, Jesus fez na cruz. Aquilo que o mundo mais precisa, Jesus fez na cruz. Na mesa do Senhor ninguém chega por mérito. Sabe, a gente não ceia porque a gente é bom. Até porque eu falei isso no nosso start hoje, né? Ah, Felipe, eu estou em pecado, eu posso ceiar? Irmãos, o perdão de Deus é tão completo, que se você pecar hoje, se arrepender hoje, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. Por isso muitas vezes são cargas que nós levamos, que Jesus está olhando para nós e dizendo, olha meu filho, você é filho, você não é mais escravo, me entregue isso, descanse em mim. Na ceia, irmãos, nós lembramos que aquilo que mais nos dava medo, que a morte, foi vencido na cruz. Jesus venceu a morte. Porque Jesus venceu a morte, nós podemos agora crer no amanhã. Nós podemos descansar no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, porque Jesus vive e Ele reina sobre as nossas vidas. E porque Ele reina sobre as nossas vidas, agora Ele é o Senhor das nossas vidas, do nosso coração. Nós não somos mais o Senhor de nós, dos nossos desejos, das nossas vidas, do ter o controle de tudo, não. Porque agora na morte, na ressurreição de Jesus, Ele venceu. Na ceia nós lembramos que porque Ele vive, podemos confiar no amanhã, que o amanhã pertence a Ele, e que agora nós podemos descansar. João capítulo 14, versículo 19, Jesus, Ele já partindo, quase já indo para os finalmente, Jesus, Ele diz para os discípulos, em breve o mundo não me verá. Imagine para os discípulos ouvindo aquilo, né? O desespero de não ver mais Jesus. Mas Jesus diz para eles, mas vocês me verão. E Ele diz, porque eu vivo, vocês também viverão. Irmãos, isso é incrível, porque nós encontramos esse descanso, essa vida, não é por nosso mérito, mas é porque Jesus vive, e nós podemos descansar na vitória que Ele teve na cruz.
Silas vai estar cantando, e eu convido você a fazer dessa canção realmente uma oração de coração, sabe? Dizendo para Jesus: Jesus, eu posso descansar no Senhor, porque o Senhor vive. Eu posso confiar na obra acabada do Senhor, que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou. Eu convido você, enquanto Silas declara essa canção, você cante e saia do seu lugar também para participar da ceia. Lembrando que a ceia é um momento onde nós relembramos o sacrifício de Jesus. E só faz sentido isso para nós se nós já compreendemos o Evangelho. Talvez você ainda não compreendeu o Evangelho, e a nossa igreja, nós não queremos te excluir desse momento, mas o nosso convite a você é que você possa compreender o que Jesus fez por você, que o sangue de Jesus foi por você, que o corpo que foi entregue, o pão simboliza o corpo de Jesus, que foi entregue por mim e por você. Vamos cantar? Se coloque de pé no seu lugar, e você pode sair e pegar o seu cálice. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, que ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Vamos cantar isso, porque Ele vive. Porque ele Pelo que Jesus fez por mim e por você, pelo sangue que foi derramado na cruz, nós podemos descansar em Jesus. Não há mais o fardo, o peso dos nossos pecados, Ele levou sobre si. Nós podemos descansar nesse amor, nessa graça que se derrama sobre as nossas vidas. Temor não há, mas eu Bem sei. caminho.
crer no amanhã e descansar em Jesus, porque um dia o sangue foi derramado. O seu sofrimento, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, agora nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, e esse sangue que foi derramado na cruz, agora é derramado sobre o nosso coração, e esse sangue nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica e limpa você de qualquer pecado. E Jesus também, pegando o pão lá na última ceia, Ele vai dizer: olha, esse é o meu corpo que foi entregue na cruz. Por isso que toda vez que a gente comer do pão, nós devemos lembrar o corpo de Jesus, que foi esmagado, que foi moído por você. Tudo que Jesus passou na cruz foi por você e foi por mim. Não teria como, irmão, você ser salvo, não teria como eu ser salvo. Na verdade, não tem como por nós, é somente pela obra que Jesus fez na cruz. Mas sabe, a morte não o venceu. Jesus venceu a morte, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso nós podemos crer no amanhã. Eu convido você agora, com um pão, em memória do corpo de Jesus, participar agora dessa mesa, onde não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não têm pecado, mas somos nós que compreendemos que não tem como viver por nós, mas sim pelo aquilo que Jesus fez por nós. Convido você a comer do pão agora. Semelhantemente, Jesus, Ele pega o cálice, e agora Jesus diz: esse é o cálice da nova aliança. Na antiga aliança nós precisávamos fazer, você precisava fazer coisas para receber. Agora na nova aliança, Jesus vem e cumpre. Jesus, tudo aquilo que a gente não conseguia fazer, Jesus Ele vem e faz por nós. Por isso agora eu convido você, com a ceia, com um cálice, lembrar o sangue que foi derramado na cruz. Em memória de Jesus, eu convido você a tomar do cálice. Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque em Ti nós podemos descansar. Em Ti nós podemos encontrar a paz que o mundo não pode dar. Em Ti nós podemos agora ser chamados de filhos. Ah, Deus, nós somos tão pecadores e tão falhos. Tantas vezes nós sofremos pelo amanhã, nós queremos ter o controle de tudo. Mas Deus nos ensina e nos ajuda a depender do Senhor, a depender daquilo que o Senhor fez por nós, porque agora nós somos filhos, aceitos, não pelo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Deus, talvez aqui pessoas que estão angustiadas, vivendo crise de ansiedade, perdendo sono, por preocupações, por crises na família, problemas financeiros na empresa, no serviço, contas para pagar. Deus nos ajuda a viver o pão nosso de cada dia. Nos ajuda, Deus, a confiar em Ti e saber, Deus, que o amanhã pertence ao Senhor. Tira esse desejo de nós de querer controlar, de querer resolver o amanhã, de querer ter o controle de tudo. Mas, Deus, que dia após dia podemos encontrar descanso no Senhor. Porque o Senhor vive, Deus, agora nós podemos crer no amanhã, confiar, Deus, que o amanhã é do Senhor. Mesmo quando tudo estiver caindo ao nosso redor, mesmo quando tudo estiver dando errado, nos ajuda a confiar em Ti, a descansar em Ti. Talvez aqui problemas financeiros, de saúde, familiares, Deus, relacionamentos que estão quebrados, Deus.
que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Nós oramos porque nós cremos que o Senhor pode curar. Nós oramos porque nós cremos que o Senhor pode nos ajudar a resolver conflitos, a resolver problemas financeiros, Deus. Mas nós sabemos, Deus, que nada é mais importante do que o reino do Senhor. Por isso nos ajuda a priorizar o reino de Deus. Nos ajuda a priorizar o seu reino. Porque, Deus, quando nós priorizamos o seu reino, todas as outras coisas o Senhor cuida. Obrigado, Deus, por esse culto, por essa celebração. Que ao sairmos daqui possamos, até que o Senhor venha, declarar e dizer ao mundo que o Senhor nos salvou, não pelo aquilo que nós fazemos, mas sim pelo que o Senhor fez por nós. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Que a mão do Senhor, que o seu Santo Espírito seja sobre nós, sobre a tua igreja, aonde nós estivermos, que o Senhor esteja conosco. Que cada dia possamos aprender a descansar em Ti, Pai. Que essa mensagem não possa sair agora aqui do nosso ouvido, mas que faça presente no nosso coração no dia a dia. Que a cada dia possamos lembrar disso. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém.